Olá pessoal, sou Danilo Pinheiro, estou aqui de novo para a gente falar um pouquinho mais de franchise, né? Mais um assunto que a gente está trazendo nesse circuito de franquias. E eu não me canso de falar que é muito gratificante estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, que é tão importante, tão rico. E hoje, em especial, a gente trouxe um assunto que para mim talvez seja, não desmerecendo os outros, né? Outros assuntos que a gente pode abordar, mas é, talvez seja um dos mais importantes que quem está no franchise ou quem quer ingressar no franchise precisa conhecer, né? Que é um assunto que talvez o item dentro de uma franqueadora, né? O cargo dentro de uma franqueadora, o trabalho dentro de uma franqueadora, isso que a gente vai falar hoje é o que vai fazer diferença no seu trabalho com os seus franqueados. A gente vai falar hoje de consultoria, né? Não vamos conseguir abordar todos os temas da consultoria, com certeza, porque é um tema muito amplo, a gente pode desdobrar ele em várias situações, porém, a gente vai falar de algumas coisas básicas, dar uma introdução, para que em outros momentos a gente possa falar um pouco mais aprofundado em algum assunto da consultoria em si. Mas antes da gente falar disso, né, de uma forma mais profunda, a gente precisa falar um pouco da base da consultoria, né? O que é a consultoria na franquia, né? O que ela representa, qual a importância dela, né? Então, o tema que a gente traz hoje é consultoria de franquias, qual a sua importância em uma rede de franquias. Eu já adianto para vocês, a consultoria de franquias é fundamental, né? A gente vai abordar alguns temas aí, mas o que eu posso dizer é que não consigo eu, nesse tempo que eu trabalho com franchise e o tempo que eu, antes de iniciar o trabalho dentro do franchise, o tempo que eu estudei, não consigo imaginar uma rede de franquias que não tenha o papel do consultor dentro dela, né? É fundamental que esse profissional exista ali dentro e que desempenhe uma função, desempenhe sua função com maestria, porque vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho, ele é a pessoa que vai balizar esse relacionamento entre franqueador e franqueado. Então, se ele não estiver desempenhando um bom papel, pode ser que a rede vai ter um problema, né? Então, é uma função fundamental dentro de qualquer rede, tá? Então, vamos iniciar um pouco falando sobre a questão legal dentro do franchise, quais são os aspectos legais com relação à consultoria, tá? O que eu posso dizer para vocês é que hoje o que a gente tem em vigor, vocês que estão aí estudando sobre franchise, quem pensa em entrar no segmento do franchise, ou quem já está, conhece com toda certeza a Lei 8.955, que é a Lei do Franchise, né? Que a lei, ela começou a valer no Brasil desde dezembro de 1994. Né? Então, se a gente parar para pensar, é uma lei que é muito antiquada. Mas espera aí, Danilo, tem essa de lei antiquada? Quando a gente fala de um segmento de negócio que é tão dinâmico como o franchise, acho que a gente pode falar com toda certeza que uma lei com mais de 20 anos de vigor é uma lei um tanto quanto antiquada, né? Porque o franchise ele amadureceu muito, ele mudou muito nesse período aí, né, de quase 23 anos, e a lei com certeza não aborda tudo o que aconteceu nesse tempo. Então, é fundamental que exista uma atualização. Porém, esse não é o assunto. O que eu quero dizer é que, dentro da lei do franchise, se vocês pegarem a lei e ler o texto da lei na íntegra, não existe nada que obrigue uma franqueadora, né, a oferecer um consultor ao seu franqueado. Não existe nada que fale disso, né? A lei, basicamente, ela só fala sobre a necessidade que a franqueadora tem de transferir know-how ao franqueado. Esse é o ponto. E isso realmente é uma obrigação que a franqueadora deve ter. Transferência do know-how. Esse é o ponto. Agora, como eu transfiro esse know-how? Aí a gente tem diversos caminhos. Treinamentos, manuais, né, audioconferências, acompanhamentos. E dentro
dessa transferência de know-how, ninguém melhor do que um profissional que é o consultor para executar isso com maestria. Então, assim, a lei ela não aborda a necessidade do consultor, também não diz que não tem que ter. Ela só exige a transferência do know-how. Quando a gente quer ter uma transferência completa e satisfatória, a gente precisa de um profissional desse. E isso foi o mercado que instituiu, tá? Não existe na lei. Então, se a dúvida de vocês é, eu sou obrigado a ter consultor? Pela lei, não. Pelo mercado, sim. A franqueadora não vai sobreviver ou não vai ter uma relação sadia com o seu franqueado se não tiver ninguém exercendo essa função de consultoria de franquias, tá? Eu posso afirmar nesse tempo todo que eu atuo no segmento que a gente nunca falei mais abertamente, mas aqui na franqueada a gente atua principalmente, o nosso core aqui principalmente é a gestão de franquias. Então, a gente ajuda as franqueadoras a melhorar o seu relacionamento com a rede, a melhorar os resultados. Então, a gente atua junto à franqueadora. Então, assim, eu posso afirmar que de todos os clientes que a gente já fez algum tipo de trabalho de gestão, não tem como a gente fazer um trabalho efetivo e duradouro, eficaz, se a gente não tiver apoiado na consultoria de franquias. Então, nenhum dos trabalhos que a gente fez foi voltado para fazer um trabalho sem essa consultoria. Sempre foi voltado nisso, tá? Porque é o que efetivamente dá resultado. Bom, falando de lei ainda, a gente tem um projeto de lei, né, que é o 3.432 de 2012. Então, quer dizer, a gente está falando de lei que já está há algum tempo, né, aprovado, em vigor, e o projeto de lei mais interessante que a gente tem, mais recente que a gente tem sobre franchising, já é de 2012. Então, essa demora na aprovação da lei é também algo que faz com que o segmento não tenha todo o amparo que poderia ter. Não é que não tem, mas não tem todo o amparo tão seguro como deveria ter. Essa lei, por exemplo, ela está disponível, vocês podem pesquisar e entender melhor o que fala essa proposta de lei, na verdade, não é uma lei ainda, projeto de lei, e para vocês entenderem, ela é bem mais completa do que a lei anterior, né? Mas ainda assim ela não obriga a franqueadora a instituir uma consultoria, porém ela pede que esteja descrito claramente na COF, né, que é a Circular de Oferta de Franquia. Nós já falamos disso em outros encontros nossos, que esteja claro como será o suporte à rede, porque dependendo do tipo de negócio, o suporte ele pode variar. E a consultoria está incluída nesse suporte. Suporte é o suporte que a gente dá para o franqueado, que a gente dá para a equipe, naturalmente, do franqueado. Tá? Então, a lei exige isso, mas ainda assim não se fala do consultor em si, da consultoria. Tá? Isso não é ruim, não é uma coisa que vai fazer a consultoria não ter o seu valor e tal, mas não é também algo que dá esse respaldo. Não teria problema nenhum em ter essa exigência na lei, porque é algo que é fundamental, né? Então, o projeto não faz nenhuma exigência disso. Porém, muitas jurisprudências, né, que vem acontecendo, em alguns casos de arbitragem, na verdade, de processos que acontecem de franqueados para com franqueadores e vice-versa, algumas jurisprudências têm apontado sempre, têm se baseado sempre no suporte que esse franqueado recebeu. Então, são analisados e-mails, relatórios, os relatórios de consultoria, é levado em conta quantas vezes essa franqueadora enviou um consultor para apoiar esse franqueado, né? Então, assim, a consultoria, no momento que acontece algo desse tipo, um desentendimento entre franqueador e franqueado, né? Se chega a esse ponto e a franqueadora tem esse consultor, é uma forma dela se resguardar, porque ela vai ter vários documentos, ou deveria ter vários documentos, que são os relatórios, né, confirmando que ela deu suporte a esse franqueado. Então, é um braço muito forte no momento onde a franqueadora precisa provar isso na justiça, né, ou provar isso numa arbitragem. Então, assim, importante
Estou tentando mostrar para vocês aqui que até no aspecto legal, mesmo na lei não existindo isso, os juízes têm observado e vão continuar observando muito baseado nisso, e a consultoria traz uma quantidade de documentação, uma documentação de um valor muito significativo na hora de provar que houve suporte ou não, né? Então, é fundamental nesse sentido a consultoria, né? Então, do aspecto legal, eu queria dar essa pincelada para vocês entenderem, porque às vezes, se você é um franqueador, né, um possível franqueador, tá pensando em franquear o seu negócio, entrar nesse segmento, entender que não há exigência legal, mas se você não colocar o consultor, você vai ter problemas com a rede e não vai ser resguardado da devida maneira. E para você que de repente está interessado numa franquia, entender que não há essa exigência na lei, mas que é importante quando você estiver analisando alguma marca, que você analise esse ponto. Eu tenho consultor, eu vou ter visita, eu vou ter acompanhamento à distância, aí independe, eu preciso ter suporte. Tá? Então vamos seguir com o nosso assunto aqui. Falando um pouco dos tipos de consultoria que a gente tem. Aí eu vou abrir um pouco a consultoria que a gente tem dentro da franqueadora. Tá? Depois a gente vai fechar novamente para a consultoria que a gente quer falar. Então, inicialmente, a gente costuma dividir em três grandes grupos de consultores que a gente pode ter dentro de uma franqueadora. É lógico que uma franqueadora que está nascendo agora, ela não necessariamente vai ter todos esses tipos de consultores. Geralmente, um consultor, só um profissional, vai desempenhar quase todos esses papéis, né? Todos eu não digo que expansão é um papel à parte, mas implantação e desenvolvimento, com certeza, esse único consultor, no início de rede, ele vai acumular essas funções, mas com o tempo é necessário que isso se divida, tá? Vocês vão entender por que é essa explicação. Vamos falar primeiro da expansão, né? Então, quando a gente fala aqui da expansão, o que a gente pode ver é o seguinte: a expansão, ela é o canal de venda, o principal canal de venda da franqueadora. É por meio da expansão que eu vou conseguir vender o meu negócio, vender as minhas unidades franqueadas e começar a aumentar a minha rede. Então, o consultor de expansão é peça fundamental nesse momento, porque é ele que vai negociar com o investidor, é ele que vai analisar o perfil do investidor, é ele que vai demonstrar para o investidor o quão é viável esse investidor estar nessa rede, ou ele vai analisar esse investidor e ver o quanto é inviável que esse investidor esteja nessa rede. O que a gente precisa entender é que não é porque eu quero me tornar um franqueado daquela rede que obrigatoriamente ela precisa me aceitar como franqueado. A gente já falou, pelo menos rapidamente, sobre essa questão de relacionamento entre franqueado e franqueadora, ter uma sinergia entre os dois, precisa haver uma sintonia ali. Então, se o franqueado não está de acordo com a cultura da franqueadora, o que ela traça, como ela trabalha, provavelmente não é um franqueado interessante para aquela rede. Ele pode ser um franqueado para outra rede. Então, o consultor de expansão é essa pessoa que vai fazer essas análises, tanto para definir se eu prossigo, né, se eu continuo essa negociação com esse investidor, porque ele é interessante, ou se eu paro, porque ele não é interessante, e tanto para, se eu for seguir, né, eu seguir da maneira correta, eu conseguir mostrar para esse investidor quanto é viável, através dos documentos, de reuniões, né. Então, basicamente, o consultor de expansão é um negociador, né. Então, a gente tem ali que o consultor de expansão ele tem que negociar a venda de unidades e também o repasse. Pode acontecer de um franqueado que já está na rede, por algum motivo, eles podem ser diversos, tá? Ele não querer continuar ou não poder continuar com a rede, e aí, com a unidade. Aí, para não fechar a unidade, porque não é muito interessante para a rede como um todo, para a marca, então esse consultor ele busca o repasse da unidade, buscando candidatos para aquela região que possam assumir essa unidade desse franqueado. E não pensem que esse franqueado acaba repassando a unidade simplesmente porque ele brigou com a franqueadora ou porque não deu certo com a franqueadora. Existem muitos motivos. O franqueado pode ter descoberto que tem um problema sério de saúde, o franqueado pode ter que mudar de cidade por algum outro motivo, ele pode não estar indo bem, ele pode identificar que aquele tipo de negócio não era para ele. Antes ele achou que era, mas durante o
a operação do negócio ele entendeu que não era. Então, assim, vários motivos podem fazer isso. E o consultor de expansão facilita esse repasse, o que é bom para o franqueado que está saindo, para o franqueado que está entrando e para a franqueadora, porque ele consegue unir todas essas pessoas para chegar no objetivo comum, que é manter a unidade aberta e fazendo bem a um franqueado e, consequentemente, a franqueadora, tá? Ele vai usar de ferramenta telefone, e-mail, apresentação, né? Aí tem a ficha de qualificação, que é uma ficha onde o investidor preenche todos os dados dele ali, preenche as informações que a franqueadora precisa saber, e aí cada franqueadora tem sua ficha, né? Suas necessidades de dados, a cópia do contrato, né? Então é ele que é responsável por fazer esse trâmite todo, tá? As habilidades que ele tem que ter são persuasão, capacidade de negociação, ele tem que ter capacidade de relacionamento, né, tem que ter capacidade de comunicação. Então, esse profissional ele tem que ser um vendedor mesmo, um negociador, né? Não pode ser um vendedor oba-oba, ele é um negociador, tem que ter uma postura séria, tem que saber como lidar com vários tipos de investidores, porque eu posso encontrar investidor com muito conhecimento, com poder aquisitivo mais alto, que vai conhecer bastante de negócio, que já é empresário, assim como eu vou encontrar, às vezes, um investidor que nunca teve um negócio próprio, que às vezes não tem tanto conhecimento de negócio, que às vezes o capital dele é muito restrito. Então, cada um exige um tratamento. Então, ele tem que ter essa habilidade de entender o perfil de cada um. Desculpa. E qual o objetivo dele? Conseguir assinar o contrato e receber a taxa de franquia. Esse é o momento onde o consultor de expansão encerra sua atividade com aquele investidor, porque o investidor deixou de ser investidor e virou franqueado. A partir do momento que ele virou franqueado, já não é mais da alçada do consultor de expansão trabalhar com esse franqueado, tá? Ele já passa isso para o pessoal de operações, que vai dar continuidade ao trabalho com esse franqueado, tá? Então ele vai até esse ponto, inclusive muitas vezes participando da assinatura do contrato, participando do momento ali final, onde ele faz esse fechamento de toda a negociação que ele vê. As negociações não estranhas, elas podem durar, ela pode ser uma negociação de 2, 3 semanas, pode ser uma negociação de 1 mês, como pode ser uma negociação de 6 meses, às vezes até de anos, porque o investidor, às vezes, ele demora a se decidir, né? Mas o consultor cuida disso, esse consultor de expansão, tá? O consultor de implantação, que é o próximo item, é a pessoa que recebe esse franqueado pós assinatura de contrato, tá? É ele o responsável por trazer o franqueado do momento zero, que é a assinatura do contrato, até o momento de inauguração, onde ele começa a operar a unidade dele e vai começar a colher os resultados. Então, dependendo do modelo de franquia, você pode ter uma variedade muito grande de período para implantação. Geralmente, gira em torno de 90 a 120 dias, tá? Mas tem franquias hoje, as nano franquias, como vocês já ouviram falar junto com a Guilherme, em outra palestra. As nano franquias, elas são franquias que não exige tanto investimento e não exige, geralmente não vai exigir nenhum tipo de adequação de imóvel. Então, assim, são franquias que rapidamente eu consigo começar a operar, porque eu basicamente tenho que abrir empresa. E aí, dependendo do estado que eu estou, eu devo levar, em média, 30 dias para abrir empresa, se nada acontecer. Em 30 dias eu estou com uma empresa aberta e eu estou operando. Então, aí eu tenho uma redução no tempo de implantação, mas geralmente a gente está falando entre 90 e 120 dias, mas podem ter franquias que levem até mais tempo também. Tudo vai depender de qual é a complexidade da franquia e também qual é o ritmo da franqueadora para a inauguração de franquias, porque tem esse lado também. O controle de implantação, ele precisa dar conta. Às vezes ele tem um volume muito alto de abertura de unidade. Ele precisa organizar isso, agendar para que ele faça as inaugurações da forma correta. Tá? Então, a implantação é garantir que a unidade saia do zero, que é a assinatura do contrato, até chegar ao ponto de operação com a unidade perfeita, no padrão que precisa, com todos os colaboradores treinados, com o franqueado em treinamento, a unidade pronta para operar e faturar. É esse o objetivo da implantação. Mas muito focado nesse padrão da unidade, garantir que aquela unidade tenha tudo que precisa para o franqueado poder operar da maneira correta. Tá? Ele também vai trabalhar à distância, muitas vezes, por telefone, e-mail, cronograma de implantação, que é um documento onde tem todos os itens
que esse franqueado precisa cuidar. Então ali, não só do franqueado, mas a maioria geralmente é do franqueado. Então ali tem que ele tem que ir atrás do ponto, que ele tem que avaliar 3 pontos, que ele tem que enviar foto do ponto, etc. E aí que ele tem que pedir uniforme, que ele tem que fazer reforma. Então tem tudo ali nesse cronograma, tudo que o franqueado tem que fazer. E na primeira reunião, após a assinatura de contrato, esse consultor de implantação vai definir os prazos para esse franqueado, para que esse franqueado não se perca, né? E assim tem um acompanhamento melhor nesse processo de implantação e não aconteça o caso da implantação demorar mais do que o previsto. Então, o objetivo do cronograma de implantação é dar esse acompanhamento, esse controle, tanto para a franqueadora quanto para o franqueado, certo? As habilidades que ele tem que ter é um bom relacionamento, conhecimento sobre o negócio, né, comunicação, habilidade com documentação e, principalmente, uma habilidade de controlar o cumprimento de prazos, tanto da parte da franqueadora quanto do franqueado, tá? E o objetivo desse consultor é inaugurar a unidade dentro de todos os padrões do franqueador. Então, ele conseguiu inaugurar, ele cumpriu. Da mesma forma que o consultor de expansão encerra, quando assina o contrato, o consultor de implantação encerra a hora que a unidade faz a inauguração oficial. Tá? Então, fez a inauguração oficial, o consultor de implantação deixou de atuar e quem entra é o consultor, que aqui eu vou chamar de desenvolvimento. É o consultor de franquias, que é de quem a gente vai falar hoje, especificamente. Tá? É o consultor que vai acompanhar o franqueado, aí ele não tem momento de finalização, tá? Ele é um acompanhamento enquanto o franqueado estiver na rede, enquanto o franqueado estiver se desenvolvendo. Pode haver a troca da peça, o consultor que está acompanhando esse franqueado pode mudar, mas sempre vai existir um consultor de desenvolvimento, consultor de franquias, um consultor de gestão, aí cada unidade vai trabalhar a tecnologia que preferir, mas é o consultor que cuida do franqueado, que acompanha esse franqueado na vida dele dentro da franquia, tá? Esse consultor é de quem eu estou falando, desde o começo, é de quem a gente vai falar depois na sequência. É o consultor que vai acompanhar esse franqueado, o consultor que vai favorecer os resultados desse franqueado, o consultor que vai preparar esse franqueado, que vai desenvolver esse franqueado e a equipe dele. Então, esse consultor, não desmerecendo nenhum dos outros que a gente falou, são todos fundamentais. Mas se todo o trabalho foi feito de forma perfeita e quando chegar nesse momento eu não tiver um trabalho também perfeito, é aí que eu posso ter um problema muito sério com o franqueado. Porque se o consultor de expansão de repente não trabalha da forma correta, eu vou perder venda. Isso é um problema sério. Mas eu vou analisar se esse consultor não está legal e vou trocar a peça, ou vou mudar o processo, porque às vezes o problema está no processo. Se a implantação não está dando correto, eu vou notar as falhas, vou mudar o processo, vou mudar a peça. No caso do desenvolvimento, quando isso acontece, eu também posso fazer isso, mudar o processo, mudar as peças. Mas o impacto é muito maior, porque a partir do momento que eu inaugurei minha unidade, o franqueado quer ver resultado. E se o consultor não conseguir ajudar esse franqueado a alcançar o resultado, a sensação dele é muito pior do que ele ter um problema na implantação, do que ele ter um problema na negociação durante o processo com o consultor de expansão. É muito mais sentido esse problema, né? Então, é um cuidado que precisa existir muito, muito sério, tanto na contratação desse profissional, no treinamento desse profissional e no trabalho desse profissional posteriormente. Tá? Então, o consultor de desenvolvimento, o que ele faz? Ele acompanha a unidade, desenvolve o franqueado da equipe e ele garante a rentabilidade e melhora constante dessa unidade, dos franqueados e das equipes. Tá? Então, o objetivo dele é trazer resultado para esse franqueado, seja o resultado qual for, ele precisa melhorar. Ah, Danilo, é resultado financeiro? Também. Mas ele precisa melhorar resultado de performance, ele precisa melhorar resultado de controle de custos, resultado de atendimento de qualidade, todos os resultados ele precisa fazer acontecer. Tá? As ferramentas que ele tem são telefone, e-mail, audioconferências, né, ou videoconferências, como a gente está fazendo aqui agora, as visitas físicas, né, estar lá na unidade, os relatórios que ele desenvolve, tanto na consultoria à distância como na consultoria presencial, acompanhamento do software de gestão.
e os treinamentos que ele desenvolve. Basicamente, ele tem essas ferramentas para conseguir atingir o objetivo dele, né? As habilidades que ele tem que ter para isso são os o relacionamento, é o conhecimento do negócio, mais do que todo mundo ele precisa conhecer muito bem o negócio, né? Naturalmente, trabalhando, ele vai conhecer cada vez mais, mas ele precisa conhecer muito do negócio, porque o franqueado vai perguntar para ele, né? Então ele vai querer ouvir a resposta dele. Se ele não tiver esse conhecimento do negócio, o franqueado vai se sentir muito inseguro, tá? Então, ele precisa ter boa comunicação, facilidade com documentação e habilidade com gestão de negócios. Gestão de negócios, eu falo de maneira geral, gestão de pessoas, gestão de atendimento, gestão financeira e entre outros assuntos que envolvem a gestão de uma empresa, de um negócio, tá? E o objetivo dele é, como eu já disse, melhorar o resultado do franqueado e fazer com que ele execute uma boa gestão do negócio dele, tá? Então, esses são os 3 blocos de consultores que uma franqueadora pode ter. Quando a gente pensa numa franqueadora nova, o que pode acontecer é que esse consultor de expansão não esteja interno na franqueadora, porque as franqueadoras podem terceirizar essa expansão. Então, existem empresas que fazem a expansão para franqueadoras. Então, essa empresa ela tem consultores que vão atender esses investidores e vão negociar até o ponto de fechamento do contrato. Agora, implantação e a gestão ou desenvolvimento não tem como a gente terceirizar, tá? O que pode acontecer é, como eu já disse sobre a franqueada, pode ter uma empresa que ajuda o consultor ou a equipe de consultoria ou a franqueadora a implantar esse processo de consultoria ou a melhorar esse processo. Mas quem tem que fazer esse processo não tem como ser um terceiro, ele precisa estar envolvido com a franqueadora completamente e entender muito bem do negócio. Então, um terceiro nunca vai conseguir dessa maneira. Na expansão é totalmente possível, tá? Então, são os 3 pontos que eu abordaria aí de consultoria. Agora a gente vai entrar especificamente nesse consultor de desenvolvimento que eu falei, que é o consultor de gestão. Tudo que a gente falar agora pode até caber para os outros, mas o foco é principal nele, porque é o tipo de consultoria mais complicado. Aí, antes de eu passar, o que eu tinha falado anteriormente é que esse consultor de desenvolvimento, ele no início, numa rede que está se iniciando, ele geralmente faz implantação também. Porque como não há uma demanda muito grande de unidades para serem inauguradas, ele consegue trabalhar com a implantação e o desenvolvimento dos franqueados que estão na rede. Mas chega um momento, ou dependendo do volume de venda, né, pode ser pelo volume de venda de franquias ou pode ser pelo volume de trabalho que esse consultor começa a ter. É necessário trazer mais um consultor, que pode entrar também como consultor de desenvolvimento fazendo implantação, né, então até que ele aprenda, ou direto a implantação, dependendo do volume de vendas que a gente tem ali da marca, no caso, né. Então, quando a gente fala desse consultor de desenvolvimento, para esclarecer muito que qual é o papel dele, e vocês vão ver que é um papel muito importante, o consultor de desenvolvimento, a gente costuma falar que ele é o fiel da balança, ou que ele é o elo entre a franqueadora e o franqueado. Se você procurar muito sobre o consultor, você pode ouvir falar muito disso, porque é isso que ele é. Quando a gente fala que ele é o elo entre franqueador e franqueado, é porque ele que faz a ligação. Porque o que acontece geralmente, a franqueadora ela tem um contato mais distante com o franqueado, porque existem muitas demandas para que a franqueadora cuide, e o franqueador em si também, ele não vai ter tempo de tratar junto com todos os franqueados. Imagina uma rede aí com 50 unidades, o franqueador não dá conta, não precisa nem chegar a 50, joguei alto, né? Se a gente tiver uma rede com 20 unidades, já não é tão fácil esse franqueador estar em contato com esses franqueados, porque ele tem que cuidar de outras questões, né? Ele é a visão estratégica do franqueador, ele tem que estar olhando para onde a rede tem que ir, o que ele espera aonde ele espera que a rede chegue, né? O que ele quer que a rede alcance. Então não dá para ele ficar fazendo esse trabalho de acompanhamento dos franqueados. Então no início geralmente o franqueador faz, mas em pouco tempo ele já não consegue mais. Então esse consultor é a pessoa que faz essa ligação entre o franqueado e o franqueador ou a franqueadora como um todo. Se não tem esse profissional,
esse relacionamento fica quebrado, porque o franqueador não dá conta e o franqueado precisa da ajuda do franqueador. Se ele não precisasse, ele não ia buscar uma franquia, ele ia ter um negócio próprio. Ele compra a franquia porque ele sabe que ele vai ter o suporte. Se não tiver o suporte, ele não precisa, ele vai lá e monta o negócio dele. Então, o suporte é fundamental, é por isso que o consultor existe. E quando a gente fala que ele é o L, é por essa ligação. Quando a gente fala que ele é fiel da balança, é um caso ainda um pouco mais sério, que é o quê? É o consultor, da forma de trabalho que ele fizer junto ao franqueado e junto à franqueadora, que vai definir qual vai ser o relacionamento entre essas duas partes. É muito sério o trabalho dele. Então, assim, se ele fizer um trabalho falho, ele pode causar um problema muito sério aí entre as partes. Tá? Vou dar um exemplo. O consultor chega na unidade do franqueado e o franqueado faz uma reclamação de alguma coisa da franqueadora. E esse consultor não se posiciona, ou aceita, ou concorda, ou ainda assim inflama ainda mais. Olha o problema. Então, quer dizer, ele deu força ao que o franqueado está cobrando, ao invés de trabalhar isso de uma forma mais segura. Que é o quê? Franqueado, eu entendo o seu posicionamento, eu entendo o que você está dizendo e eu posso me comprometer com você em levar isso para discussão, para que a gente possa analisar e te dar uma solução. Mas eu não posso inflamar o franqueado nessa situação, porque às vezes ele está num momento onde ele está incomodado com algo e aí ele não está nem pensando direito, ele está falando só porque ele não está gostando, né? Então, às vezes eu vou inflamar algo que às vezes era pequenininho e fácil de resolver. Então, ele desequilibra essa balança. Da mesma forma, se ele chega de volta da viagem, né? Dessa mesma viagem, e chega para o franqueador numa reunião e fala, fulano de tal falou isso e isso da franqueadora, e aí ele já fala que falou mal, qual é a informação que o franqueador recebe? De que esse franqueado só está falando mal da franqueadora, de que esse franqueado está causando problema. E aí a visão com relação a esse franqueado fica diferente, fica deturpada. Então, também desequilibra a balança e o relacionamento se quebra. E aí pode gerar um conflito muito grande, isso pode envolver outros franqueados, e aí a bola de neve aumenta até que rompe. Né? Então, o cuidado que tem que ter na seleção desse profissional, o cuidado que esse profissional tem no trabalho dele, que tem que ter no trabalho dele, é muito grande, né? Porém, sem ele, a gente não consegue nem criar um relacionamento. Nem ruim, nem bom, né? Porque não dá, é impossível, né? Que o franqueador tenha esse tempo todo. Mas se ele fizer um trabalho correto, ele vai criar um relacionamento sadio e esse franqueado com certeza vai ser atendido sempre que precisar, vai compreender as dúvidas que ele tiver, né? Então, uma dúvida que às vezes ele está achando ruim, o consultor, como está próximo, pode esclarecer melhor para ele. Imagine vocês recebendo um comunicado da franqueadora escrito por e-mail, de que tal produto deixa de existir na rede a partir daquele momento. Por mais que o e-mail foi muito bem escrito, a interpretação fica a cargo de cada um, na leitura. Tem gente que nem lê direito, já interpreta da forma que pensa, e aí gera um rebuliço gigantesco. Se eu tenho a consultoria para apoiar e depois desse comunicado ela ir esclarecendo ainda mais para o franqueado os motivos, eu garanto que esse rebuliço não aconteça na rede, que não cause um problema sério. Então, esse é um exemplo, tá? Muito pequeno do que esse consultor pode fazer. Por isso que ele é o fiel da balança, por isso que ele garante que o equilíbrio aconteça ou não, né? Passando à frente, quando a gente fala, a gente tem alguns papéis que os consultores executam. Esses papéis, dentro da consultoria dele, são todas as funções que ele vai acabar executando, isso simultaneamente, tá? Não é isoladamente. Simultaneamente ele está fazendo tudo isso, às vezes numa atitude só ele já fez duas ações dessas que estão claras ali. Tá? Então, o primeiro papel que esse consultor tem, nada mais é do que a própria consultoria, tá? Que é o quê? Discutir métodos para melhora de resultado. Então, ele tem alguns métodos traçados e ele vai discutir com o franqueado o que ele pensa para o franqueado atingir o melhor resultado. Só que a gente lembra que a relação entre franqueado e franqueador é uma relação de parceria. Então, o franqueado pode ter soluções que a franqueadora não pensou. Ele precisa ter o ouvido aberto para entender o que o franqueado está passando ali.
Eu falei isso, acho que na última palestra que a gente estava aqui, no último bate-papo, que era exatamente a situação. O franqueador, ele pensa macro, ele olha o negócio estrategicamente, ele olha o negócio, como ele quer que o negócio aconteça, né, no território nacional, de uma forma macro, e o franqueado, ele é aquela pessoa que conhece a região. Então, o franchise é a união do conhecimento do negócio de uma marca forte regionalmente, que seja, com um franqueado que conhece muito bem a região dele. Então, eu uno as duas coisas boas e eu consigo ter sucesso. É esse o objetivo do franchise. Por isso que, quando a gente fala em função, é discussão dos métodos, porque nem sempre, em uma situação, o método da franqueadora vai ser o melhor. Pode ser que o franqueado tenha desenvolvido um método melhor no dia a dia dele. E pode ser que aquele método sirva só para ele, pode ser que sirva para todos, ou para alguns franqueados, e pode ser que não seja correto que o consultor vai falar para ele parar de fazer. Mas ele precisa discutir esses métodos para chegar em melhores resultados. Tá? O objetivo é planejamento e melhoria de gestão. Tá? Então, melhorar sempre a gestão, melhorar para que eu consiga ter melhor resultado. E os instrumentos utilizados são a experiência do consultor, experiência própria, experiência de rede, tá? Do negócio, os planos de ação, que devem ser traçados sempre, né? Pode ser qualquer ferramenta que você quiser, mas, por exemplo, para citar um exemplo, 5W, 3H, hoje em dia, né? 5W, 3H, já foi 5W, 2H. É preciso traçar esse plano de ação para organizar as ações desse franqueado e os instrumentos de marketing que ele vai usar para conseguir os resultados, para conseguir atrair novos clientes. Né? São alguns instrumentos aí que a gente tem que o franqueado pode usar. Outro é a inovação. Né? Esse consultor, ele está relacionado sempre com todos os franqueados. Então, ele está sempre junto com os franqueados. Então, imagina, ele geralmente tem uma carteira de franqueados que ele cuida e ali ele está vivenciando várias experiências. Como eu disse, o franqueado tem situações pontuais ali da região dele, da cidade dele, que o consultor vai ver que está acontecendo e que não acontece com ninguém mais da rede. Então, ele é a pessoa que tem mais informação da rede, porque ele vê tudo que a franqueadora planeja e ele vê tudo que o franqueado vive na ponta. Então, ele é uma caixinha de ideias, potencial de ideias, né? Porque se o consultor não souber explodir essas ideias para fora e colocar isso na mesa para desenvolvimento, não adianta nada. Mas ele é uma caixinha ali cheia de ideias, com potencial enorme. Então, ele é uma pessoa que geralmente traz muita inovação para a rede, porque ele vê a rede em campo, ele vê como é que funciona em cada região que ele tem na carteira dele, né? Em cada cidade, em cada situação. Então, ele é o responsável por levar e trazer novas ideias. Então, às vezes, algo que eu vi acontecendo nessa unidade, eu posso entender, analisar e ver que ela serve para aquela outra unidade. Aí eu replico a ideia e eu consigo 2 franqueados com resultados positivos, certo? Ou a solução de um problema que vinham enfrentando há tempo, tá? Nem sempre serve para todos, mas pode servir para alguns, tá? O objetivo disso é melhorar constantemente, por isso ele tem que estar atento a todas as ideias que ele vivencia e a forma de conseguir isso é trocar ideias, experiências com franqueados, com outros consultores da rede, né? É normal que chegue um momento que a quantidade de consultores aumente na rede e ele consegue trocar bastante com outros consultores. Tá? Outro ponto é a parte de capacitação, treinamentos. O consultor ele é responsável por isso também. Pode ser que uma rede, quando ela chega num patamar ideal, assim, você separa a consultoria da implantação, eu separe a parte de treinamento. Então, fica uma equipe voltada só para desenvolver treinamento. Hoje em dia, existem muitos treinamentos online, então o franqueado não precisa nem se deslocar, treinamentos em plataforma e-learning. Então, hoje em dia tem muitas ferramentas, mas alguém precisa estar por trás desenvolvendo isso. E essa pessoa, geralmente, é o consultor, a não ser que exista uma equipe específica para isso. E essa equipe, para ser específica para isso, ela precisa ter o conhecimento de consultoria ou conversar bastante com esse consultor para ter as ideias de desenvolver. Então, essa parte de capacitação, de uma forma ou de outra, intensamente ou não, ela vai passar pela mão da consultoria. Tá? E o objetivo é ensinar a trabalhar melhor, e eu acrescento a trabalhar no padrão que a empresa precisa. Né? O objetivo é ter mais qualidade no serviço, qualidade nas operações do negócio, né?
E a forma de fazer isso é por meio de relacionamento, porque o relacionamento facilita com que o franqueado perceba a necessidade daquele treinamento e sempre participe dele, tá? Por meio de apresentações, por meio de vídeos, textos, simulações, aí a gente acrescenta e-learning e etc. Né? Então a gente tem um campo vasto para poder fazer um treinamento e ter o resultado que a gente precisa, tá? Depois a gente tem a parte de auditoria, que podem pensar que é a parte mais chata, mas na verdade é uma parte fundamental para garantir o padrão da rede. A auditoria, ela nem sempre precisa ser uma auditoria pesada, tá? O que vem na cabeça sempre, quando a gente fala em auditoria dentro do franchise, é aquele negócio pesado, que vai auditar porque vai achar coisa errada. Nem sempre é assim. O consultor, ele às vezes faz a auditoria ele constantemente, que é o quê? Ver se a fachada continua no padrão, se está bem cuidada, ver se os processos operacionais definidos estão sendo executados, se o atendimento exigido pela rede está sendo executado. Nas visitas de consultoria que ele faz auditoria a todo momento. Agora, existem as auditorias numa situação onde o franqueado está fazendo algo errado ou foi relatado que está fazendo, que aí é uma auditoria um pouco mais impositiva, porque a franqueadora precisa resguardar a marca, lembrando que ela tem outros franqueados envolvidos no negócio, e se um franqueado faz algo errado que pode causar prejuízo à marca, não é só a franqueadora que ele está causando prejuízo. É a ele, a franqueadora e a toda a rede de franqueados que existe junto com a marca, né? Então, essa parte de auditoria, ela é fundamental e ela acontece frequentemente. Nem sempre com de forma mais intensiva, né, buscando algo errado. Ela geralmente acontece como prevenção, para ver se tudo está ok e segue no padrão, né? Então, a intenção dela, a função é avaliar a forma de trabalho, né, e aí, no geral, não só operacional, mas forma de trabalho, como é que está a unidade, né, se está no padrão, etc., se estão seguindo todas as operações padrões e tal. E o objetivo é ter os padrões claros e definidos. Então, o franqueado precisa executar o padrão do jeito que a franqueadora definiu, porque isso foi testado. Então, dá certo dessa forma. Se tiver que ter alguma mudança, ele precisa ser testado para depois ser implantado na rede, né? Então, segue assim. E a forma de analisar isso, ver se tudo está correndo da forma correta, é por meio dos processos definidos, dos manuais que são feitos na formatação e entrega aos franqueados, das políticas definidas pela franqueadora, das regras, dos checklists de auditoria, que o consultor vai se basear para poder analisar tudo isso, tá? Então, esses são 4 grandes grupos do que o consultor executa junto ao franqueado, tá? Então, esses 4 grupos formam o que um consultor precisa fazer. E como eu falei, enquanto ele está fazendo consultoria, ele pode estar auditando, ele pode estar capacitando, ele pode estar vendo inovação. Então, isso acontece simultaneamente, né? Mas são funções que o consultor tem que ter. Ele tem que ter habilidade para todas essas funções. Tá bom? Vamos para frente. Bom, então, aqui a gente fala das responsabilidades da consultoria. Então, dentro das responsabilidades, a gente tem um planejamento de metas. Toda a unidade que inicia dentro da franqueadora, ela inicia sempre com uma perspectiva que a franqueadora tem dentro da praça que aquela franquia está, de um resultado, né? Então, a franqueadora tem uma perspectiva, o próprio franqueado tem uma, que está muito baseada também no que foi apresentado para ele durante o processo de expansão, né? Dentro do estudo financeiro que é apresentado para ele. Então, o consultor vai ajudar esse franqueado com algumas metas que são traçadas para que ele possa chegar no resultado esperado, tanto pela franqueadora como pelo franqueado. E às vezes alguns franqueados têm uma dificuldade maior, outros chegam no resultado e ficam constantemente oscilando ali naquele resultado, outros passam esse resultado e têm resultados ainda melhores. Então, assim, independente de onde esse franqueado vai chegar, para chegar em qualquer processo ele precisa da ajuda do consultor incentivando nessa construção de meta, né? Porque senão ele acaba não tendo rumo a seguir, né? Se eu não me engano, é uma máxima da Alice no País das Maravilhas, que a gente costuma ouvir, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Então, se eu não tenho uma meta para perseguir, qualquer resultado é viável.
qualquer resultado é interessante, na verdade. Então, assim, o consultor ele ajuda nessa construção de meta para que o franqueado chegue no mínimo resultado, no melhor, vamos dizer assim, no resultado minimamente possível para aquela unidade se manter estável e o franqueado ganhar o dinheiro que ele espera ganhar. E aí, dali para cima, eles vão incentivando cada vez mais, vão construindo cada vez mais para os resultados cada vez mais melhorarem, né? Então, o planejamento de meta é algo que o consultor acompanha muito junto ao franqueado. A gente já falou de capacitação, a responsabilidade do consultor treinar o franqueado, treinar a equipe, e é um treinamento constante, tá? Treinamento é algo que a gente constantemente renova, não dá para fazer uma vez só e acabou, né? Existem algumas pesquisas, eu não vou ser muito preciso com relação a isso, nem tenho os dados, a fonte disso, mas das experiências que a gente tem, que a gente vem ouvindo, que a gente leu lá no passado, existem pesquisas que dizem que em um treinamento, uma palestra, em algum momento ali de curso, tal, que a gente consegue absorver naquele momento, chega na faixa, se eu não me engano, entre 20% a 30% do conteúdo. Então, imaginem vocês que 1/3, às vezes até menos que isso, é o que a gente absorve. E a gente só vai conseguir melhorar essa absorção se eu continuo treinando, se eu continuo toda hora me atualizando, né? Aí eu vou cada vez melhorando mais. Então, depois ele é responsável por disseminar as boas práticas. Então, ele precisa ir acompanhando esse franqueado para que esse franqueado sempre faça da forma que tem que ser feito. Não estou falando só de boas práticas de alimentação aqui, tá? Estou falando de boas práticas da franquia, daquela rede, né? Então, o consultor precisa acompanhar para que ele exija, né? Exija talvez seja uma palavra muito forte, mas para que ele garanta que aquele franqueado entenda a necessidade de executar aquela prática e execute para que ele tenha o melhor resultado. Tudo sempre é feito para que o franqueado tenha o melhor resultado. Então, o consultor tem que ir acompanhando e saber como conduzir isso junto ao franqueado. Outro ponto é definir os indicadores de desempenho junto ao franqueado. Existem indicadores de desempenho traçados pela franqueadora. Vou citar alguns que podem existir: faturamento, ticket médio, estoque, né, nível de estoque. E aí eu posso traçar vários, por exemplo, rotatividade de colaboradores. E aí vai depender muito do negócio para eu traçar quais são os indicadores que eu quero enxergar. E o consultor pode traçar até novos indicadores, né, acrescentar a esses que aquele franqueado está precisando observar. Mas é ele que acompanha esses resultados também, junto ao franqueado, por meio também do software de gestão. Tá? Outra é acompanhar e avaliar os resultados por meio do software de gestão. Então, o consultor ele precisa saber o que as unidades da carteira estão tendo de resultados em todos os indicadores de desempenho. Então, um dos trabalhos do consultor é acompanhar isso diariamente, frequentemente, para saber como está o andamento daquela unidade. Tá? A transferência do know-how, que ele faz por treinamento, ele faz durante uma consultoria, ele faz analisando os resultados. Então, o know-how ele vai transmitindo em todas as ações que ele vai fazendo ali, o que ele vai comunicando, trocando com o franqueado, né? Maximizar os resultados. Lembra que eu falei que uma das funções do franqueado é melhorar o resultado do franqueado? Então, assim, o do consultor, desculpa, é melhorar o resultado do franqueado. Não, eu vou ser um pouco até incisivo aqui. De nada me adianta um consultor que não consiga ajudar o franqueado a ter resultado. Lógico que existem as exceções de franqueados que acabam não correspondendo ali, mas em geral, se o consultor não consegue desenvolver esse franqueado, ele não está executando um bom trabalho. Se ele não consegue fazer a unidade produzir mais, ele não está executando, existe um problema. Então, uma função dele muito forte é essa maximização do seu resultado do franqueado. E um ponto aí que não tem como fugir é a mediação de conflitos. Tanto entre franqueado e equipe em alguns momentos, mas principalmente entre franqueado e franqueadora. Da mesma forma que ele precisa garantir o equilíbrio em alguns momentos, ele vai ter que mediar alguns conflitos. E não necessariamente o conflito é algo muito sério, pode ser um pequeno conflito, um desentendimento ali, uma não concordância com algo que a franqueadora decidiu ou que a franqueadora não está concordando com algo que o franqueado vem fazendo, e ele tem que ter habilidade ali
de conseguir trabalhar esses dois lados para que o relacionamento se mantenha, tá? Vamos lá. Como que é a consultoria? Aí eu estou falando de consultoria à distância, mas o que eu quero deixar claro para vocês? Como que é o processo de consultoria no caso? O processo de consultoria, até mais ou menos quase 2010 ali, a gente tinha um problema muito complicado com relação à comunicação à distância. Basicamente era telefone, não era tão barato, a gente já tinha uma tecnologia de celular de alguma forma legal, mas não era nem de longe o que a gente tem hoje, e a gente tinha um sistema de VoIP ali no começo dos anos 2000, VoIP, de voz por IP, né, que não era muito satisfatório. Então, assim, a comunicação à distância não era tão fácil. E aí, a consultoria, naturalmente, ela tinha que ser muito presencial. E isso, de alguma forma, limitava algumas empresas a entrar no franchise. Porque só quem tinha um negócio com alto potencial de faturamento poderia ter uma franqueadora para gerar, por meio dos royalties, um valor significativo para que ele conseguisse manter os consultores em campo, em viagem, para um país de proporção continental, para que eles conseguissem dar suporte à rede. O que aconteceu foi que, mais ou menos nessa fase, próxima a 2010, um pouco antes ali e tal, os serviços de comunicação começaram a melhorar cada vez mais, o serviço de voz por IP ficou melhor ainda, os telefones ficaram ainda melhores, as operadoras foram melhorando, mesmo que ainda não sejam excelentes, mas que melhoraram muito, e foi possível começar uma comunicação à distância e soluções à distância. Então, hoje, não é possível imaginar uma franqueadora que faça um trabalho estritamente presencial na franquia, só de visita, e do padrão que era. Para explicar para vocês, existiam franqueadoras que faziam, todos os meses tinha consultor na unidade. Então você imagina uma franqueadora que está, sei lá, vou colocar em São Paulo, e ela tem um franqueado lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e todo mês tem um consultor lá. E todo mês tem um deslocamento de um consultor lá. Ou se não é um deslocamento do consultor, ela tem que bancar a estadia do consultor lá, né? Tem que instalar um consultor ou contratar um consultor lá para que ele dê as consultorias daquela região, mas sempre ele tem que estar viajando para a franqueadora para poder trazer o retorno, porque a comunicação não era tão interessante. Então, é um volume de investimento com viagens, com despesas de viagem muito grande. E aí, com toda essa melhoria, facilitou muito a comunicação e trouxe a possibilidade de fazer um acompanhamento à distância que funciona perfeitamente, tá? Funciona perfeitamente com visitas de consultoria que podem variar de 3 em 3 meses até 1 ano, né? Tem redes, dependendo do grau de complexidade do negócio, que a visita de consultoria, de presencial mesmo, ela acontece uma vez ao ano e funciona perfeitamente, né? Porque esse acompanhamento à distância é possível, ele funciona, dá certo, certo? Então, desde esse momento, isso vem crescendo cada vez mais. É o que para o futuro, aí não tem como voltar atrás, tá? Algumas redes ainda exigem uma visita mais frequente, mas ainda assim com intervalo significativo e que dá para a franqueadora suportar isso, né? Mas, em via de regra, o que a gente tem é o quê? Um acompanhamento sempre à distância, e algumas ferramentas são necessárias. Telefone, e-mail, sistema, né, o software de gestão, audioconferências, e existem 2 elementos aí que eu coloquei, que é o WhatsApp e o Facebook, que vem surgindo cada vez mais forte, porém, de uma maneira jurídica, eles são muito frágeis ainda, vamos dizer assim. Então, assim, a gente nunca orienta que a comunicação seja por meio desse tipo de ferramenta. Mas, se for feita assim, que isso seja documentado posteriormente por e-mail. Então, se eu tive que me comunicar pelo WhatsApp ou pelo Messenger do Facebook, não teve como eu fugir, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de sentar e escrever um e-mail, o que eu faço é escrever um e-mail para esse franqueado
reforçando os pontos que foram definidos naquela conversa, para que isso fique registrado, tanto para a franqueadora como para o franqueado. Então, não são canais que a gente indica para o suporte, né? E todos os outros que não sejam e-mail, é importante que a gente sempre documente um ata enviada por e-mail ou por e-mail propriamente dito. Hoje em dia, muitos sistemas têm surgido para a comunicação interna da franqueadora, e aí o e-mail acaba não sendo usado. Porém, esses sistemas de comunicação são basicamente como um e-mail que está implantado lá e você pode usar para fazer essa comunicação oficial, para que em qualquer situação que você tem que comprovar um suporte, você possa usar esse suporte, certo? Então, a consultoria à distância é totalmente possível por conta dessa melhoria na comunicação e funciona perfeitamente, tá? Aí eu faço a pergunta que a gente quer saber sempre: quando eu devo implantar a consultoria na minha franqueadora, na minha rede? Desde o começo, eu diria. Porque, lembra que eu falei que é fundamental a consultoria? O que me assusta, às vezes, em alguns casos, é quando essa consultoria não é implantada desde o início da rede. Gente, eu posso terceirizar a expansão para a minha rede crescer, entendeu? Eu posso terceirizar outros serviços, como de publicidade, uma agência de publicidade, uma assessoria de imprensa, um jurídico. Eu posso ter todo mundo fora da minha franqueadora, todos os parceiros que prestam serviço à franqueadora, e eu vou ter um resultado excelente, porque são profissionais que estão no mercado, antenados com o mercado. Eu não preciso criar uma franqueadora enorme com uma operação pequena. Agora, consultoria de franquias, gente, ela tem que existir desde o início da franqueadora, porque vocês têm que pensar que, assim, se você vai contratar um consultor que ele não trabalha na sua empresa ainda, pensem que ele vai ter que conhecer o seu negócio primeiro, porque para ele dar consultoria sobre aquele assunto, ele precisa conhecer minimamente o negócio. Então, ele vai levar um tempo para absorver tudo aquilo. Então, se eu não contrato ele no começo, se eu deixo o negócio acontecer, vender uma, duas, de repente eu estou com 10 franquias, aí eu resolvo contratar um consultor, até que ele aprenda minimamente sobre o negócio. O meu franqueado, às vezes, aprendeu muito mais do que ele, está muito mais tempo no negócio. E, às vezes, eu vou ter um problema ali. Então, o que eu sempre indico, o que eu sempre oriento, que a gente orienta aqui na franqueada, que é ideal, é que, desde o início, quando eu for iniciar a expansão da minha rede, iniciei a expansão, é ideal que eu já tenha alguém que já esteja sendo treinado para dar esse suporte ao franqueado. Tá? Não é um gasto para a franqueadora, tem que ser enxergado como um investimento, uma segurança para quando esse primeiro franqueado entrar, ele já ter contato com o meu consultor, e o meu consultor já está conhecendo o negócio muito mais do que ele, porque esse consultor já vai participar do treinamento, ele já vai orientar esse franqueado, e aí ele vai conseguir ter resultado. Ah, Danilo, mas hoje em dia o franchise é muito difundido, já existem vários consultores com experiência em outras redes, que já sabem como é que desenvolve o processo de consultoria, o máximo que eles têm que fazer é se adaptar ao meu negócio. Sim, existem, é uma saída, e mesmo assim eu continuo dizendo, coloque o consultor desde o início da sua operação. Nossa, mas é um investimento, eu nem tenho uma franquia vendida. Ok, coloque o consultor desde o início. Por quê? É um investimento que você tem que considerar no seu fluxo desde o início da operação da sua franqueadora. Tá? Posso esperar vender a primeira franquia? Tá, a gente até consegue. Vendeu a primeira, eu trago um consultor. Mas pense que, assim, mais do que a primeira franquia, você já começa a ficar defasado com relação a isso. Não é que você não vai conseguir ter o resultado, mas você vai ter que correr atrás de algo que já está acontecendo. A sua rede já está funcionando. Você já vai ter que estar dando suporte de implantação para esse franqueado, e ao mesmo tempo tendo que treinar o seu colaborador, que é o seu consultor. Então, o ideal é que esse consultor exista ali antes do primeiro franqueado, tá? Mas cada um vai analisar o seu caso. O que a gente está aqui para falar é o que é melhor para a rede, mais saudável, para a rede do franqueado, do franqueador, né? Para ter um trabalho mais qualificado, vamos dizer assim. Não é que do outro jeito não vai dar certo, mas você vai ter que correr atrás, né? Você não vai beber água limpa, como a gente diz. Então, quando a gente fala desse momento, eu costumo falar que o momento ideal é
quando eu começo a fazer minha expansão, né? Porque aí eu tenho tempo. Pense num negócio de, sei lá, alimentação. Esse consultor ele vai ter que passar por todas as etapas da sua empresa. Se for uma empresa de alimentação grande, ele vai ter que vivenciar tudo, porque lá na ponta ele vai ter que ensinar como é que é. Então é um processo muito extenso ali, né? Se for para colocar ele com a rede rodando. Se eu já tenho um consultor e vou incluir outro, é diferente. Porque a rede sabe que se eu estou entrando, eu já tenho um que está seguindo aqui, eu consigo ir fazendo isso simultaneamente. Mas não ter ninguém é complicado. E não se engane você que pensa em ser franqueador ou que está começando a sua franqueadora. Você não vai dar conta em tempo menor do que você imagina. Porque o volume de trabalho é muito grande. O volume de trabalho para o franqueador e para o consultor. Então você imagina uma pessoa fazendo as duas coisas. Uma das duas vai ficar mais ou menos, ou as duas vão ficar. Né? Então, o ideal é que você já tenha esse profissional. Ah, Danilo, mas pode ser alguém que já trabalha comigo? Pode. Ah, se eu tenho um sócio pode assumir esse lado e o outro. É uma possibilidade, entendeu? O ideal é que tenha alguém cuidando disso. Tá? Então, assim, eu queria abordar um pouco esse assunto assim, de uma forma geral com vocês. Acredito que a gente conseguiu trazer algumas questões aqui da consultoria. Vocês viram que, assim, várias coisas que a gente falou lá da Embrechas para a gente discutir muito mais tempo, mas eu precisava ser um pouco mais sucinto no assunto para a gente poder falar do que é básico, e aí em próximos encontros a gente vai trazer algo que a gente vai entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais do assunto, tá? Então, entendam que a consultoria é fundamental, entendam que vocês têm que ter esse consultor e que essa consultoria tem que rodar de uma forma próxima da perfeição para que vocês consigam não enfrentar problemas sérios com os franqueados de vocês enquanto vocês estiverem desenvolvendo a rede de vocês, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouco desse assunto e prometo que a gente volta falando, não necessariamente o Danilo, pode ser outro consultor da Franquear, mas volta falando um pouco mais de consultoria, de franquias, né, abordando melhor esses assuntos, para que a gente possa cada vez mais entender um pouco do franchise, dessa relação do franchise, que é uma relação que é complicada, mas que é possível de ser trabalhada entre franqueador e franqueado, né? Não é porque ela é complicada que ela é ruim, é uma parceria muito interessante, porém tem que ser trabalhada da maneira correta. Tá? Então eu quero deixar o meu agradecimento mais uma vez a todos vocês que acompanharam aí a transmissão, a Netsals, a Tatiana, todos que favorecem para que a gente possa falar um pouquinho mais de franchise, e espero que em breve a gente esteja falando de algum outro assunto, mas sobre consultoria ainda, ou sobre outro assunto do franchise, que a gente esteja aqui trocando esse bate-papo, que é sempre muito gratificante para mim, espero que sejam para vocês também. Tá? Um abraço, fiquem com Deus, e logo logo a gente volta falando um pouquinho mais de franchise. Tchau!